todos bem-vindos. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo. Nós estamos aqui no canal Criador Pro no YouTube, da nossa série Animais Exóticos Oportunidades. Sejam muito bem-vindos. O tema é chinchilas, como ganhar dinheiro criando animais exóticos. Lembrando que todos os animais que a gente está trazendo aqui, todos eles pertencem ao grupo de animais permitido por lei criado no Brasil, né? Lembrando que nós temos as 3 listas, né? A lista de animais domésticos, a lista de animais exóticos e a lista de animais silvestres. Chinchilas, como ganhar dinheiro criando esses animais exóticos. Na nossa série, Animais Exóticos Oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre esse animal, que ele né, para quem não conhece, né, esses animais, né, o chinchila é um roedor originário, né, de grande extensão aqui da nossa cordilheira, né, costeira do Chile, né, entre 400 e 1.500 metros ao nível do mar, né, e ele vive num clima, né, que sofre uma variação entre 0 e 30 graus Celsius, né. Então, o chinchila é um roedor, ele é um mamífero, né, ele é um roedor da família Chinchilidae, do gênero chinchila, onde nós temos 2 espécies predominantes, que é a chinchila lanigera e a chinchila brevicadalta, tá? Que são as 2 espécies mais criadas e estão difundidas, né? Tanto na América do Sul, quanto também difundidas pela criação em todo o planeta, tá? O chinchila é um animalzinho que foi, quando os exploradores, né, visitaram a cordilheira, descobriram esses animais e trouxeram, né, junto e se espalhou, né, por todo o continente. Então, os chinchilas são muito apreciados por basicamente 2 coisas. A sua pele, esses animais são criados em cativeiro para venda de partes e produtos dele, né? A gente está falando de vender a carne, vender a pele. A pele tem um alto valor econômico, devido a ser muito apreciada para a fabricação de casacos, de peles, né? É um animalzinho aí muito apreciado, a sua carne também é uma iguaria. É muito parecido com os coelhos, né? Claro que o chinchila chega a ter 20.000 pelos por centímetro quadrado. Tem muito mais pelo, é uma pele muito macia e extremamente sedosa, né? Muito utilizada na indústria e tem um valor gigantesco, né? Cada pele do animal pode chegar a custar aí até $13 por pele de animal. Mas a gente está falando aqui da criação em cativeiro, criação comercial, então você pode estar utilizando essa infraestrutura para você vender a pele. Lembrando que para você vender a pele, você tem que ter um abatedouro, frigorífico, um curtume para preparar as peles, a carne e uma série. Claro, gera um pouquinho mais de infraestruturas. Mas a segunda forma de a gente estar comercializando esse animal é a venda pet. Ele é um animal de estimação muito apreciado. É óbvio que é um animal que precisa ter alguns controles, principalmente de temperatura, tá? Então, aqui nós temos várias espécies. A espécie tradicional é essa primeira, que é o cinza, né? E depois vieram as mutações. Nós temos uma série de mutações em que cada mutação tem um valor. E esse valor ele varia entre 500, 450 até 2.000, 3.000 reais cada animal, de acordo com a sua pele, tá? De acordo com a sua coloração, tá? Então, são várias mutações e cada mutação tem um valor diferenciado. Os recintos para a criação de chinchila não são muito diferentes dos recintos que a gente vem falando na criação de animais exóticos, né? Nós estamos falando de gaiolas de arame galvanizadas que podem ser criadas em prateleiras, né? Umas sobre as outras, em que a gente cria esses animais em um pequeno espaço, você cria uma grande quantidade desses animais. É óbvio que você precisa que essas gaiolas estejam algumas características básicas, um espaço para a fêmea para colocar um ninho, né, muito parecido a criação com a criação de coelhos, né, um ninho, uma caixa de madeira. Você tem que ter bastante serragem, né, a maravalha de madeira no fundo, tem que ter umas bandejas grandes, comedouros e bebedouros. A gente vai ver depois um pouquinho dessas instalações. Um animal de fácil manejo. É óbvio que, devido à sua pelagem, a quantidade de pelos que ele possui, ele deve ser mantido a uma temperatura que varia, né? Não passando dos 26 graus. Então, regiões muito quentes, você vai ter que estar colocando um ar-condicionado nas instalações, ou um climatizador,
para diminuir a temperatura. Então, isso é uma característica. Então, os recintos têm que ser sempre muito bem arejados, controle de temperatura e luminosidade. E as gaiolas, a gente encontra vários modelos aí no mercado, tá bom? A reprodução, né? São 2 reproduções por ano, alguns criadores já estão conseguindo, dependendo da região, até 3 posturas, mas a média é 2, a média é de 4 filhotes por ano, tá? Então, cada fêmea vai te gerar aí até 4 filhotes, alguns casos podem chegar a 5, até 6 filhotes, a média, a gente está falando de uma média de 4 filhotes. As mães são extremamente cuidadosas, cuidam muito bem dos filhotes, e os filhotes eles acabam sendo muito bem cuidados pela fêmea, tá? Durante o período, né, até o período de desmame. Então, as gaiolas, né, a criação mínima é um macho para 6 fêmeas, né, você pode usar um macho para cada 6 fêmeas. Nós temos as gaiolas tipo bigamia, com 2 divisões para 2 fêmeas, né, ou gaiolas individuais, e aí o macho ele é só colocado na época do acasalamento, então essa gaiola tem que ter um espaço para um ninho de madeira, aonde vai acontecer. O custo, né, varia de tamanho de gaiola, de infraestrutura, né, o custo médio de uma gaiola. Hoje as gaiolas subiram muito, né, o preço das gaiolas subiram bastante e essas gaiolas estão chegando a custar aí entre 450 até R$ 1.000 uma gaiola. É o preço médio de custo de uma gaiola, dependendo do tamanho, da finalidade, se é gaiolas duplas, simples. Mas assim, gaiolas simples nessa faixa entre R$ 450, tá bom? Próprias para a criação de chinchilas. Você pode estar utilizando as gaiolas para a criação de coelho, adaptadas também, tá? A alimentação desses animais, né? A ração tem que ser uma ração balanceada e própria para o chinchila, com alto teor de proteína, gordura e carboidratos para ajudar na manutenção da sua pele, né? E principalmente nos períodos em que ele passa por muda de pelo e também nos períodos de reprodução. Então, há uma mudança, né, na quantidade de nutrientes em cada período durante o ano. A média é fornecer de 15 gramas 2 vezes ao dia e acrescentar à refeição um complemento vitamínico e cereais, um pouco de sementes, né, mais as rações extrusadas, muito parecido com a ração de coelho. Recomenda-se dar alfafa em cubos 2 vezes por semana, verduras, legumes, né, para esses animais, água sempre limpa, fresca e potável à vontade, e não esqueça de disponibilizar materiais para ele roer, madeiras, né, restos de galhos, pedaços de tronco próprios, né, para ele roer, porque ele precisa desgastar os dentes, já que ele é um roedor, como todos os roedores, ele tem esse hábito de estar sempre roendo alguma coisa, tá bom? Aqui nós temos um pouquinho das instalações, né? As instalações são muito parecidas com as instalações de coelho, gaiolas suspensas ou gaiolas em bateria. Aí vai depender muito da forma dos projetos, né? São galpões com telas bem arejados. É óbvio que regiões que faz muito calor, você tem que ter ventiladores, você tem que ter ar-condicionado, climatizadores. Regiões que faz muito frio, você tem que ter lonas, né, para cobrir as telas e manter a temperatura agradável lá dentro, tá? Apesar de eles suportarem baixas temperaturas, eles preferem uma temperatura entre 15 e 16 graus para viver bem. Então, você pode formar vários tipos de instalações, né? Então, aqui são alguns exemplos, né, bem práticos de instalações em que você precisa de um espaço para percorrer no meio, comida e água, gaiolas, você pode construir as gaiolas, você não precisa também comprar as gaiolas, você pode estar montando essas gaiolas, ou gaiolas suspensas, ou bateria de gaiolas, como mostrei anteriormente. Pequenos recintos, você tem uma quantidade grande de animais, já que as gaiolas mínimas para o chinchila, a gente está utilizando aí gaiolas de 30 por 60 por 30 de altura. Então, são gaiolas extremamente pequenas, você pode usar gaiolas de 40 por 60 por 40, vão ser muito bem utilizadas, eles não precisam de tanto espaço assim. Alguns criadores utilizam gaiolas maiores para dar um espaço maior, principalmente nas gaiolas de matrizes ou gaiolas comunitárias onde se colocam os filhotes. Planejamento básico, né? A gente sempre mostra aqui um pouquinho das características gerais e aí a gente faz um planejamento básico, né? A gente está fazendo um planejamento básico aí de 20 fêmeas, 4 filhotes, a média, né, por fêmeas. Lembrando que para 20 fêmeas vai precisar de 3 machos a 4 machos para utilizar, né, como galadores. A média, então, se você tiver 20 fêmeas, vão ser 80 filhotes, a média é de R$ 500, são R$ 40.000. Lembrando que a gente está falando das espécies mais baratas. Para venda como animal pet, ele custa entre 450 até R$ 2.000, é o preço médio.
dependendo da cor, da mutação, do tamanho, né? Depende disso. Algumas mutações mais raras podem chegar a custar até 4.000, 4.500 cada animal. Tem a venda para a pele, né? Quem quiser trabalhar com o abate dos animais, a média é entre 10 e 18 dólares. Algumas peles e algumas colorações podem chegar até 50 dólares a pele, tá? E nós temos ainda a venda da carne, que é uma quantidade menor. A média do quilo da carne, já que é um animalzinho que chega aí a 1,2 kg, 1,8 kg, não são animais grandes, tá? E aí depois a carcaça limpa vai dar uma média aí de 1 quilo de carne. A carne está custando aí em torno de 40 a 50 reais o quilo dessa carne, tá? Então é um planejamento para você ter uma instalação para criar 20 fêmeas. Você calcula aí uma metragem quadrada de 10 metros quadrados, 12 metros quadrados é o suficiente para você criar 20 fêmeas, certo? Gaiolas em baterias, mais as gaiolas para os filhotes, etc. Tá? Então, um custo baixo para iniciar. Então, a gente tem aí, vamos botar, você vai precisar de 23 gaiolas, vamos botar 30 gaiolas, porque você vai precisar de algumas gaiolas para os filhotes, né? Então, vamos colocar 30 gaiolas a uma média de R$ 400, 3 vezes 4, então são R$ 12.000 de investimento com gaiolas, mais a compra das matrizes, dependendo da coloração, você vai gastar. Vamos colocar que você vai comprar matrizes mais ou menos caras, né, de R$ 1.000 aí. Então você vai gastar mais 23 mil com 12 mil, já são R$ 40.000, né? Numa média aí que você vai estar gastando para montagem, fora as instalações, né? Então você vai gastar em torno de 50, 60 mil reais para montagem de um criatório mais ou menos desse padrão, para você ter uma média. Se você comprar matrizes de R$ 1.000, você vai estar vendendo filhotes também na base de R$ 1.000. Então, são 80 filhotes, são R$ 80.000 por ano. No primeiro ano, você já tira todo o investimento. E aí, nos próximos anos, né, são R$ 80.000, você pode estar ampliando, né? A gente está falando apenas com um investimento pequeno, e aí você está... lembrando que você pode começar com, no mínimo, né, 6 fêmeas para um macho, então você pode começar aí com um investimento menor, e aí os filhotes você pode estar fazendo um planejamento de cuidar, né, e montar as suas matrizes ao longo do tempo, mas é um negócio bem lucrativo. Todos os criadores que eu conheço têm lista de espera, tá, falta chinchila no mercado, é um animal muito apreciado como animal pet, vende muito bem. A média aí nas lojas pets é entre 800 e R$ 1.500, dependendo da cor. Alguns criadores vendem só matrizes para outros criadores, chegando a custar até R$ 5.000, dependendo da espécie e dependendo da matriz, é óbvio, né? Falamos das características gerais, as características básicas do chinchila, né? Lembrando, né, gente, que o chinchila ele é um animal muito parecido com o coelho, ele é um pouco menor que o coelho, mas é um animal muito ativo, é um animal muito querido e muita gente gosta, né? E tem um mercado fantástico para a venda desse animal como um animal pet. Então, é muito importante que a gente entenda que essas oportunidades de negócio, você não precisa, se a gente for pensar em termos de espaço, comparando os dois animais que a gente já citou, pintacilgos e o chinchila, com uma pequena quantidade de espaço, com uma área entre 12 a 10 a 12 metros quadrados, até 15 metros quadrados, que você tem um quarto pequeno, né? De 3 por 4, um quarto de 4 por 4, um quartinho, né? Uma edícula no fundo da sua casa, um galpão nessas medidas, você consegue começar uma criação altamente lucrativa que vai te dar um lucro médio, dependendo da escolha das matrizes e do seu negócio, um lucro médio aí de em torno aí, você pode... Um quarto, a gente colocou assim um quarto, uma média de 10 a 12 metros quadrados, para você colocar 20, mas você pode até colocar até 30 fêmeas dentro de um quarto desse, até um pouco mais, dependendo da organização e da disposição. Então, é uma criação extremamente bem tranquila, é óbvio que você tem que ter o controle. Claro, quanto mais aumentar, nós temos criadores no Brasil, principalmente a região sul, né, que são os maiores criadores, devido ao frio, ao clima, né? Mas você pode ter em qualquer lugar. Eu crio chinchila aqui no Mato Grosso, claro que eu tenho um custo maior para a produção, porque eu tenho que diminuir a temperatura, né? Eu tenho que usar ar-condicionados e climatizadores para dar uma diminuída na temperatura, mas ainda é muito lucrativo. Eu tenho um espaço aí, um galpão, que a gente costuma dizer, né? A minha esposa fala, é o galpão do chinchila, né? O chinchila, nós temos um galpão lá de 5 por 10, né?
a gente colocou lá 50 metros quadrados, e a gente coloca lá, nós temos a média de 200 casais, 200 matrizes dentro desse galpão, e a gente consegue tirar uma quantidade gigantesca de filhotes, né, por ano, e tudo é vendido extremamente lucrativo. Tá? Minha esposa fala, o chinchila dá pouco trabalho e é o que dá um rendimento bem grande. Mas é assim que a gente funciona. A gente está mostrando algumas oportunidades, né? A gente não dá muita bola, né? São animais, fala muito de animais de psitacídeos, fala muito de passarinhos silvestres, que tem valores grandes, né? Nós temos aí valores de 5, 10, 15, 20, 30 mil reais. Nós temos aí, por exemplo, arara azul custando 60 mil reais, cacatuas custando 20, 25, 30 mil reais. Nós temos ringnex custando na média de 7, 8, 10 mil reais, algumas mutações. E nós temos o chinchila, que é um animal de pequeno porte que você pode criar. A burocracia ela é bem menor e com certeza você não vai se arrepender se você criar esse animal. Ter um investimento tranquilo, os cuidados básicos, né? É muito parecido com uma criação de coelho, só que tem uma lucratividade muito maior. Né? Coelho você precisa ter uma quantidade maior para ter um lucro relativamente legal. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço a todos, até a próxima.